acompanhar a leitura. O sentimento cria a ideia gera o desejo acalentado forma a palavra orienta a ação detona resultados, os resultados traçam-nos o caminho nas áreas infinitas do tempo. Cada criatura permanece na estrada que construiu para si mesma. A escolha é sempre nossa. Que assim seja. Vamos pedir ao nosso irmão Leones para fazer a prece inicial. Boa noite a todos. Jesus, amigo, rogamos mais uma vez o seu amparo, a sua assistência para essa nossa atividade de hoje. Que possamos sair daqui com as nossas energias renovadas, os nossos propósitos de nos tornarmos melhores, ampliados e com o coração tomado de paz e de amor. De forma especial, rogamos pelo companheiro Zé Geraldo que fará a exposição da noite, e pedimos também pelos nossos amigos espirituais, que aqui vêm como nós em busca de socorro, de luz, de amparo, de lenitivo para as suas vidas. E a tua paz, mestre amigo, se faça presente em todos os momentos nas nossas vidas, em especial nesta ocasião. Que assim seja. Queremos dar a nossa boa noite também aos nossos amigos que nos assistem pela Rede Brasil Espírita. Vamos dar início à palestra com o tema Fora da Caridade não há salvação, e nosso expositor é o nosso querido professor José Geraldo. Boa noite a todas e todos. Mais uma vez eu quero agradecer a esse grupo maravilhoso do William Crookes o convite para a gente conversar um pouquinho sobre um tema que na nossa doutrina é central, a questão da caridade. E eu já comecei sendo abençoado com a caridade de funcionar o equipamento que estava aqui dando trabalho, mas a espiritualidade amiga fez a caridade de ajudar a gente no sentido do funcionamento. Meus irmãos, como eu estava colocando, esse tema é central para nós cristãos. A questão da caridade é colocada em todas as vertentes do cristianismo e, em particular, de forma muito intensa no espiritismo, como um elemento central, que está acima de praticamente todas as outras virtudes que a gente possa pensar. Como eu vício de professor, eu gosto muito de, sempre que eu vou conversar sobre alguma coisa, de buscar a raiz daquele termo que a gente está trabalhando. E então nós vamos buscar a raiz do termo, ou da expressão caridade. Né? De onde ela vem? Que significado ela tem na sua origem e como é que esse significado foi se construindo ao longo da história. Nós fazemos uma confusão muito grande com a palavra caridade e a confundimos com, ou a resumimos ao fato de dar algo a alguém. Sempre que a gente fala em caridade, a gente sempre imagina que alguma coisa vai ser dada. Seja algo material, seja algo de outra natureza, né, mais abstrata. Mas a gente sempre imagina alguém que é necessitado e alguém que que tem um espírito nobre que resolve então dar alguma coisa a esta outra pessoa.
E eu fui exatamente procurar a raiz desse termo para tentar entender por que é que isso tinha uma importância tão fundamental, tanto nos textos dos evangelhos, quanto também na interpretação que Kardec, através dos espíritos, dá para essa questão, né? Então, a palavra caridade, que é o foco da nossa atenção hoje, ela vem do latim, caritas. A origem da palavra caridade é caritas, que significa o amor, um amor sublime, um amor desinteressado, um amor voltado para o outro, né? Então, na sua origem, a palavra caridade tem um significado muito mais amplo do que simplesmente alguém dar alguma coisa para alguém. Na realidade, a origem dessa palavra caritas tem uma relação muito forte também com outros sinônimos que ela traz e que são extremamente centrais para a gente entender como é que ela surge, como é que ela foi ao longo do tempo, ganhando outra perspectiva, né, outro significado. Então, caritas está relacionado a um sentimento de afeto, de amor incondicional, de generosidade. Porém, uma generosidade que está relacionada com esse amor incondicional. Mas talvez por isso a confusão tenha se dado ao longo do tempo e se tenha confundido caridade com pura simplesmente generosidade, né? Mas a generosidade é um aspecto da caridade. Ela é muito mais ampla. Ela envolve a ideia do amor incondicional e do afeto. Então, tem origem no grego. A origem é latina da palavra caritas, mas ela tem origem no grego, charis, ou caris, eu não sei pronunciar exatamente, né? Que quer dizer graça. Né? Graça. E é a mesma origem também da palavra caro, que quer dizer aquilo que lhe custa caro em valor. Obviamente que não valor monetário, né? Mas valor no sentido de ser algo valioso, né? de algo de extrema importância. Então, olha, o que vai compondo a palavra caridade são questões extremamente centrais na nossa perspectiva de mundo cristã, né? Porque envolve afeto, envolve amor incondicional, generosidade, mas está relacionada também com graça, né? Ou seja, com algo que se recebe e que é algo que é extremamente valioso, extremamente caro. A palavra caridade também aparece na Bíblia como tradução da palavra ágape, né? No grego. E da palavra ahava, se não me engano é assim que se pronuncia, do hebraico, né? Então essas duas palavras, ágape e ahava, aparecem, uma grega e outra hebraica, aparecem na Bíblia como sinônimos da palavra caridade. Então ela já vai ganhando aí outra definição também. A palavra ágape é uma das 3 palavras gregas para significar amor. Do mesmo jeito que ahava é uma das 3 palavras hebraicas para significar amor, né? Então a gente vai se aproximando daquela concepção inicial de caridade que está relacionada a amor. E os gregos, eles usam 3 palavras para significar o amor, para descrever o amor. A primeira delas é a palavra eros, que está relacionada ao amor romântico, né? A esse amor que a gente vulgarmente costuma falar, que tem a ver com relacionamento íntimo, com um relacionamento afetivo entre 2 pessoas. A outra palavra usada pelos gregos para amor é philos, que é o amor fraterno, entre irmãos, né? Ou então entre amigos. É aquele amor da amizade, da fraternidade.
E, por fim, a palavra ágape, que é o amor divino, o amor sublime, que é puro em virtude e é o único que nunca espera recompensa. E aí a gente começa a entender tudo que os textos colocam acerca da caridade. Desde a ideia de não saber a vossa mão direita o que a sua esquerda faz, quando ela doa, no sentido de que não há espera de recompensa. Então não é apenas para a gente esconder, mas tem a ver com a não ter expectativa da recompensa. Porque quando eu exibo alguma coisa é porque eu espero que haja um desdobramento daquilo, que geralmente é a recompensa. Então, a palavra ágape, seja como substantivo, seja como verbo, ela aparece cerca de 320 vezes no Novo Testamento. Como sinônimo de caridade. Então, a gente pode ver que ele é central realmente em todos os textos evangélicos. No Velho Testamento também ela é citada inúmeras vezes, mas sempre nessa perspectiva de amor. E aí a gente poderia chamar, ou definir caridade como sendo a ideia de fazer o bem e ajudar o próximo sem interesse algum. E aí quando a gente fala sem interesse algum, não se refere apenas, e a gente vai ver como tanto o Evangelho segundo o Espiritismo, quanto o Livro dos Espíritos colocam isso de forma muito clara. Quando a gente fala em fazer o bem sem interesse algum, não é apenas no sentido de ter a recompensa do outro fazendo bem a gente também. Mas é no sentido de sem interesse algum mesmo. Ou seja, eu não posso ter a expectativa de, ao fazer o bem a alguém, de que aquela pessoa passe a agir da forma como eu gostaria que ela agisse. E é muito comum a gente passar por esse processo, principalmente nós aqui no orbe terrestre, que somos ainda tão, como diria meu filho adolescente, tão toscos, tão desprovidos ainda de qualquer avanço maior. Estamos ainda nesse processo de aprendizagem muito intensa. Então, às vezes a gente faz o bem a alguém e espera que, em troca, essa pessoa se comporte daquela forma que a gente acha que é a forma correta, que é a forma adequada. E quando não acontece, a gente diz, poxa, mas eu fiz tudo por ele. E nem ao menos ele consegue. Por exemplo, vou dar um exemplo. Às vezes a gente ajuda alguém que está passando por alguma situação difícil, como, por exemplo, o uso de droga. A gente vai, ajuda e espera que, como em troca, o sujeito passe a não usar a droga, passe a não realizar comportamentos que a gente considera desviantes, ou delinquentes. E imagina que isso ele tem que fazer em troca ao bem que eu fiz a ele. E quando isso não acontece, a gente diz, também então agora eu não faço mais nada, porque ele já não correspondeu. Eu fiz tudo e ele não me correspondeu. E aí a gente perde o amor, perde a compreensão. Ou seja, a gente abandona a caridade. O que significa que, na verdade, ela nunca esteve presente. Porque eu fiz algo na expectativa de que o outro caminhasse na direção que eu gostaria que ele caminhasse. Então, quando a gente fala em caridade, a gente imagina realmente em ajudar o próximo sem interesse algum, a não ser o bem do próximo. E na medida da possibilidade dele. Na medida do que ele consegue, do que é possível. E eu preciso ajudá-lo, independente do que eu vou conseguir que ele avance. E aí eu vou pedir a licença para vocês para trazer um dos textos mais belos que eu conheço na Bíblia e que fala de caridade de uma forma tão linda que é impossível a gente falar de caridade sem trazer esse texto, que é de uma epístola de São Paulo. A gente pode encontrar esse trecho da epístola de São Paulo no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata exatamente de amar ao próximo como a si mesmo.
E o que é que ele nos diz? Vejam que coisa bela. E que a gente precisa ter muito cuidado de escutar isso com o coração. Porque isso nos traz a essência da caridade. São Paulo foi de uma felicidade extrema nessa epístola. E ele nos diz o seguinte: ainda que eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, quer dizer, tivesse toda a condição de conhecimento possível, ou seja, o extremo do conhecimento, ainda que eu tivesse isso, se eu não tiver caridade, serei como o bronze que soa e um símbolo que retine. Quer dizer, eu estaria apenas repetindo, reproduzindo algo, sem que haja aí um conteúdo de compreensão e de conhecimento sobre, verdadeiro sobre aquilo. Né? Eu estaria apenas retumbando algo sem entender o que é aquilo. Ainda quando tivesse o dom da profecia, que penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando tivesse a fé possível. Vejam bem, ainda que eu tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, né? Fé absoluta, completa. Se não tiver caridade, nada sou. Então a gente já viu que ele é maior do que a intelectualidade, que ele é maior do que a fé. E quando houver... Olha, esse detalhe agora é impressionante e eu acho que a gente precisa pensar muito sobre isso. Muito. Porque ele nos diz o seguinte: e quando houver distribuído os meus bens para alimentar os pobres, o máximo da caridade no sentido que a gente costuma pensar na caridade, que é dar coisas aos outros. Então imagine que eu desse tudo o que eu tenho, tudo para alimentar os pobres, e houvesse entregado o meu corpo para ser queimado, quer dizer, entrega até a mim mesmo em sacrifício pelos pobres. Se não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria. O que significa que a caridade não significa ou não se reduz a isso. Meu pai me conta uma história, me contava, né? Ele agora está um pouquinho esquecido já, mas ele me contava uma história que aquilo ficou para mim como um símbolo muito forte. Ele conta, num lugar onde ele vivia, tinha um alcoólatra que chegou a um ponto já de doença e de tudo, que o médico orientou a família assim: olha, vocês não vão conseguir mais impedir. Então o que é que vocês podem fazer? Todos os dias vocês deem o dinheiro suficiente para ele tomar uma dose de pinga no boteco. Todos os dias. Então, aquele momento, aquela hora em que ele pegava aquele dinheiro e que ele descia uma ladeirinha que tinha para ir no boteco comprar aquela pinga, para ele era um momento que ele esperava ansiosamente o dia inteiro, porque pela doença, a gente sabe da síndrome de abstinência, o sujeito fica numa situação de angústia extrema. Então aquele dinheiro para ir comprar aquela pinga era para ele o auge do dia, era o máximo do prazer para ele. E meu pai conta que viu uma cena dele, pegou o dinheiro, né, em casa, ele viu ele saindo de casa, descendo aquela ladeirinha para ir para o boteco, e passa no caminho por uma mulher sentada com um filhinho no colo, e que pede para ele uma esmola. Óbvio, ele estava com aquele dinheiro, era um momento, ele só tinha aquele dinheiro para tomar aquela pinga o dia inteiro. Ele passa por aquela mulher, e aí vai diminuindo o passo, até que chega um ponto que ele não aguenta, volta, entrega o dinheiro para aquela mulher e volta para casa. Quer dizer, há um sentimento que está presente
naquele indivíduo, naquele momento, dentro da sua doença, que é muito maior do que simplesmente dar alguma coisa para alguém. Mas é um sentimento de um amor que supera qualquer outra possibilidade que ele possa vislumbrar. Que é a possibilidade de fazer o bem àquela pessoa que estava ali necessitando. Né? Então é um exemplo de caridade que eu acho que é extremamente simbólico para a gente compreender. Né? Então não é somente dar tudo o que eu tenho, mas é dar de mim. Né? Não apenas do meu corpo que eu vou queimar, mas algo que é um sentimento que vai além do dar alguma coisa. E ele continua escrevendo as qualidades da caridade. Né? É por isso que eu estou dando para vocês a oportunidade, se alguém ainda não teve essa oportunidade hoje, de realizar a primeira caridade de hoje. Né? Porque ele disse que a caridade é paciente. E a paciência de vocês estarem aqui me escutando já é um ato de caridade. Né? Então a caridade é paciente. Então sempre que eu me aborreço com alguém, que eu me indisponho, porque eu esperava que aquela pessoa agisse de determinada forma e ela não age, ou ela é lenta. Né? Eu hoje vi uma cena que imediatamente me lembrei. Um senhor ia saindo com o carro de um estacionamento, de uma calçada, e uma moça, que eu conheço, por sinal, vinha com o carro. De repente, ele se descuidou e saiu um pouco mais. A moça que vinha meteu a mão na buzina e disse uma série de impropérios que ninguém conseguiu ouvir, porque os vidros do carro fechados, o ar-condicionado ligado, né? Mas se via no semblante toda a raiva jogada em cima daquele. E ele parou o carro, ficou lívido, a tal ponto que teve que engatar ré, retornar o carro para o estacionamento para se recompor. Né? Obviamente que a gente sabe que existem esses extremos, existem coisas muito mais sutis. Né? Que significa que a gente está se afastando da caridade quando a gente perde a paciência. Né? Isso nunca acontece comigo. Isso acontece com os outros. Mas, evidentemente, a gente sabe, nós estamos um bocado longe ainda, mas exercitar essa paciência é nos aproximarmos da caridade. Né? Nos tornarmos mais próximos de sermos caridosos. Ela é branda e benfazeja. Né? É engraçado a gente, às vezes, ver situações de entrega de sopa, né? onde supostamente estaria o auge de caridade, e de vez em quando encontra pessoas impacientes com as pessoas que estão ali recebendo sopa. Né? Sendo bruscos ou rudes com aquelas pessoas. Né? A caridade não é invejosa. Né? Ela traz um sentimento em que espera que o outro seja feliz, independente do que eu consigo alcançar. Né? Deseja o bem e a felicidade do outro, ponto. Então ela não é invejosa. Eu não fico esperando fazer o bem ao outro, ou dar a felicidade ao outro, na expectativa de que isso também aconteça comigo. Não se enche de orgulho. Né? Ela é humilde. Então a gente se orgulhar de fazer algum tipo de benemerência, né, é até estranho. Porque a gente está se afastando da caridade. Né? Eu serei um grande benemérito, mas certamente não serei caridoso. Eu era garoto, foi outro dia. Né? Eu devo ser jovem há mais tempo do que uma boa parte das pessoas presentes no auditório. Mas eu era adolescente. E a gente fazia um trabalho com... Naquela época, eu era católico, eu participava de comunidade jovem, e nós fazíamos um trabalho com um grupo de velhinhas de um centro comunitário. E nós íamos para lá, passávamos a tarde com elas, brincávamos, cantávamos, fazíamos lanche. Era uma tarde de partilhamento. Mas uma vez, esse centro fez um evento para doação de cadeiras de rodas. E era assim:
As pessoas que estavam recebendo cadeira de rodas iam lá até o centro, o povo aplaudia, as pessoas choravam. E eu me senti humilhado por aquelas pessoas que estavam recebendo. Né? Quer dizer, a humilhação de ter que depender do que o outro dá não condiz com a caridade. Porque por mais que eu, altruisticamente, não me coloque na posição de humilhado, não me sinta, não deixa de ser. Porque significa que eu necessito e o outro é capaz de me suprir. E eu não sou capaz de me suprir. Então a caridade passa ao largo por essas situações. Né? Dificilmente a gente revela quando a caridade é genuína, quando ela é verdadeira. A gente não apresenta para o público. Ela não se agasta, nem se azeda com coisa alguma. Fácil, né? É muito fácil ser caridoso. Né? Para não dizer o contrário. A gente sabe que a caridade não é à toa que ela é central. É a mais difícil das virtudes do cristão. É a caridade. É a mais difícil. Quando nós conseguirmos, sabemos que já estamos bem próximos da pureza. Né? De sermos espíritos puros. Ela não suspeita mal. E aí a gente se enche de vergonha quando escuta isso, né? Porque quantas vezes, e eu não me envergonho, mas não reluto em dizer isso, quantas vezes alguém chega com alguma necessidade perto de mim e eu fico olhando e suspeitando se de fato o sujeito precisa daquilo. E aí me lembra de uma situação do Chico que alguém chegou pedindo alguma coisa, ele entregou o que tinha naquele momento para a pessoa, e uma outra chegou e disse: olha, Chico, esse cara na verdade está enrolando, ele não precisa disso não. E aí ele respondeu: bom, aí já é problema dele, não é mais meu. E isso não me interessa. Então ele não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça. E aí, gente, essa é uma situação muito delicada, porque a gente às vezes imagina que sabe o que é a justiça. Então, quantas vezes eu já vi alguém comentar, diante de alguém que está por uma situação: ah, mas ele merece, olha o que ele já aprontou, o mal que ele já fez, merece. Quem sou eu para compreender qual é a justiça, na verdade, naquele fato? Então, pode estar havendo ali uma grande injustiça, e certamente há, porque sempre que alguém faz mal ao outro, é uma injustiça. E a caridade não se rejubila com a injustiça. Né? Mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Facinho, facinho. E ele complementa, né, ou conclui, dizendo o seguinte: agora, estas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem. A fé, a esperança e a caridade. Porém, dentre elas, a mais excelente é a caridade. Né? Então, Paulo nos traz uma perspectiva fantástica sobre a caridade. E que a gente vai encontrar em todos os elementos que estão presentes, tanto no Evangelho segundo o Espiritismo, como no Livro dos Espíritos. Então, no item 3 desse mesmo capítulo, a gente vai ver dito o seguinte: desde que coloca a caridade em primeiro lugar, é que ela implicitamente abrange todas as outras. A humildade, a brandura, a benevolência, a indulgência, a justiça, etc. E por que a negação absoluta do orgulho e do egoísmo? Tudo que é a raiz de todos os males, o orgulho e o egoísmo, do que a gente precisa se livrar. E a caridade é exatamente a ausência do orgulho e do egoísmo. Né? Então, se orgulhar de ser caridoso não é tão caridoso assim. Então, o item 5 nos diz especificamente aquilo que é o tema da nossa conversa de hoje. Ele diz o seguinte: não podendo amar a Deus
sem praticar a caridade para com o próximo, não é possível amar a Deus sem praticar a caridade com o próximo. O que significa que o nosso amor a Deus é muito frágil. Muito frágil. Porque essa caridade a que ele se refere, nós ainda não conseguimos efetivamente fazer. A gente consegue ser benevolente, né? A gente consegue dar coisas às pessoas, a gente consegue prestar auxílio. Mas a caridade, na acepção da palavra, a gente ainda não consegue. Por isso que o nosso amor a Deus ainda é muito frágil. Por isso que a gente ainda tem tanto a caminhar. Todos os deveres do homem se resumem nesta máxima: fora da caridade não há salvação. Então, diferente de outras perspectivas que colocam que fora da verdade não há salvação, fora da igreja não há salvação, ele nos coloca fora da caridade não há salvação. Porque a caridade resume, né, e implica em todas as outras virtudes que são necessárias para se ser efetivamente um seguidor de Cristo. Então, fora da caridade não há salvação. É o nosso farol, é a nossa meta, é buscar a caridade na sua plenitude. E aí ele nos esclarece em algumas coisas. No capítulo 11, onde ele trata de amar ao próximo como a si mesmo, ele nos dá algumas orientações importantes no que diz respeito à caridade. E eu queria pensar algumas, porque eu acho que a gente vive um momento que é extremamente importante a gente pensar nisso. Então, a primeira delas: deveis amar os desgraçados, os criminosos, como criaturas que são de Deus. A gente vive um momento em que a gente escuta muito: bandido bom é bandido morto. É a antítese do pensamento de Jesus, que nos diz: amai os vossos inimigos. Não significa que o criminoso não merece punição. Não é isso, né? Mas diz que eu devo amá-lo no sentido de querer o bem dele. Então, minha atitude deve ser no sentido de que ele seja capaz de se recuperar do seu erro, do seu equívoco. E não no sentido de que ele deve ser arrasado pelo seu equívoco. Então, bandido bom, além do que, nós sabemos que Jesus já dizia: é melhor um inimigo vivo do que um inimigo morto. Porque o inimigo vivo a gente ainda tem como conter, né? O morto é mais complicado. Não tem muro que segure, não tem algema que prenda, não tem cerca elétrica que o impeça de entrar, né? Então, como criaturas que são de Deus, às quais o perdão e a misericórdia serão concedidos se arrependerem. Como também a vós, pelas faltas que cometeis contra sua lei. Então a gente precisa se lembrar que a gente também se equivoca. E nós teremos o perdão à medida que nós perdoarmos. Nós receberemos as benesses da caridade à medida que nós formos também caridosos. Não por troca, mas porque nós nos colocamos naquele processo, naquele estado vibratório que possibilita que aquilo aconteça. No Livro dos Espíritos tem algumas questões também importantes que a gente precisava trazer. A pergunta 685, e essa pergunta parece fora de contexto, mas a gente vai entender já daqui a pouco por que é que ela está dentro de um contexto, que nos diz o seguinte: tem o homem o direito de repousar na velhice? Essa pergunta parece absolutamente ingênua e não tendo nada a ver com o tema, né? Mas vamos ver a primeira resposta que ele dá a isso. Sim, que a nada é obrigado, senão de acordo com suas forças. Por que essa questão é emblemática? Porque muitas vezes a gente exige do outro o que não é possível
ao outro. E a questão seguinte esclarece. Mas que há de fazer o velho que precisa trabalhar para viver e não pode? Né? E não pode. A gente coloca o trabalho como elemento central na vida, né? E valoriza quem trabalha e desvaloriza quem não trabalha. Sem se dar ao cuidado de entender a razão do não trabalho daquela pessoa. Então, o que há de se fazer com o velho que precisa trabalhar para viver e não pode? E ele responde: o forte deve trabalhar para o fraco. Quer dizer, quem pode deve trabalhar para quem não pode. Não tendo este família, a sociedade deve fazer as vezes desta. É a lei da caridade. Então, nós, enquanto corpo social, quando fala de sociedade aí, não é socialite, não, tá? Não são os grupos sociais. Né? É a sociedade. Nós, enquanto povo, temos o dever, pela lei da caridade, temos o dever de favorecer aquele que não pode, por suas próprias forças, conseguir o que precisa. É nosso dever, enquanto sociedade. Repare que ele não está colocando isso como uma obrigação individual apenas, mas como uma atribuição e um dever coletivo. Isso é extremamente importante. Porque senão a gente entra naquela jogada, se eu faço a minha parte. Né? Tem aquela história do beija-flor, né, que a mata está pegando fogo, o beija-flor vai lá com o biquinho, pega a água e leva para apagar. Né? E aí, quando perguntam a ele o que ele está fazendo, e ele diz, e aí diz, mas não vai. Aí ele responde, pelo menos eu estou fazendo a minha parte. Muito bonito, mas vai morrer queimado. Ele precisa conseguir que os outros compreendam também o que é preciso fazer para apagar o fogo, porque senão todos fenecerão. Então nós temos uma obrigação enquanto corpo social, enquanto povo, de cuidar dos que não podem se cuidar. É nossa tarefa, é a lei da caridade. Não sou eu quem estou dizendo, são os espíritos através de Kardec. E aí ele nos coloca, né? Não basta se diga ao homem que ele corre o dever de trabalhar. Não é suficiente a gente apontar o dedo para o outro e dizer, vai trabalhar, vagabundo. Né? Você tem que trabalhar. É preciso que aquele que tem de prover a sua existência por meio do trabalho, encontre em que se ocupar. Por meio do trabalho, encontre em que se ocupar. O que nem sempre acontece. Nem sempre. Às vezes a gente imagina determinadas pessoas que estão em situação de rua, em extrema situação de miséria, sujos, sem nenhuma condição, como esta pessoa vai se apresentar num posto de trabalho? Como ela vai se colocar ali para receber um emprego? Quem vai dar emprego para ela? São muito poucas as possibilidades. Se não houver alguém que o ajude a conseguir as condições mínimas para que ele possa pleitear o posto de trabalho, ele vai morrer à míngua. E nós vamos ficar dizendo, está assim, porque não trabalha. Mas é preciso que a gente verifique que nem sempre ele encontra os meios para poder trabalhar. E a caridade precisa dar conta disso, né? Como corpo coletivo. Quando se generaliza, a suspensão do trabalho assume as proporções de um flagelo. Qual a miséria? Olha como é atual, né? 1857. E o que ele não está nos dizendo? Quando falta o trabalho, quando falta o emprego, a sociedade sofre tal qual um flagelo. Então a gente precisa estar preocupado com isso também. Faz parte do processo
de caridade. A ciência econômica procura remédio para isso no equilíbrio entre a produção e o consumo. Mas esse equilíbrio, dado seja possível estabelecer-se, sofrerá sempre intermitências, durante as quais não deixa o trabalhador de ter que viver. E nós precisamos estar preocupados com isso. Tá? Então, é função do cristão também pensar questões que vão além do entregar a sopa, do dar um lugar para o sujeito dormir, mas a gente precisa pensar, enquanto corpo social, no que a gente pode contribuir para que esses direitos especificados pela lei da caridade sejam garantidos para aqueles que necessitam. Como uma tarefa da sociedade, do corpo social como um todo. E aí, Kardec pergunta aos espíritos, né? Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Essa é uma pergunta crucial. Ele tenta aí ver se consegue dos espíritos um resumo de tudo aquilo que a gente já viu. Como é que Jesus entendia a caridade? Benevolência para com todos. Repara que ele diz benevolência para com todos. Não é para com alguns. Não é para aqueles que são como nós gostaríamos que eles fossem. É benevolência para com todos. Não tem meias palavras aí. Indulgência para as imperfeições dos outros. Perdão das ofensas. Ele não nos fala aí, saiam distribuindo sopa, saiam dando pão, saiam dando esmola. O que não significa que nós não devamos fazer isso, muito pelo contrário. Né? Por quê? Porque para alguns dos nossos irmãos a necessidade é da comida. Quantos a gente teve uma vez distribuindo sopa, chegou na rua do comércio, tinha um velhinho deitado num banco, e ao receber a sopa ele dizia: a minha primeira refeição de hoje. Então isso tem um valor enorme. E a gente precisa ter a clareza de que isso é necessário. Mas a caridade não se resume a isso. Ela é muito mais ampla. E a gente precisa ir se dando conta disso. Porque senão a sociedade vai se deteriorando. A gente sabe que a gente não retrograda, né? Só avança. Mas a gente vai ter muito mais dificuldade em avançar. Mas ele nos fala, isso será consequência, não será o elemento central. Porque isso vai ser consequência da benevolência que eu vou ter para com todos, da indulgência e do perdão das ofensas. Né? Não importa o que o outro tenha feito, eu preciso estar disposto a querer o bem dele e ajudá-lo se for possível. E aí ele pergunta, nisso que eu estou falando, né? O que se deve pensar da esmola? Né? E aí, gente, isso é muito importante a gente compreender. Né? Em que contexto a esmola surge? Condenando-se a pedir esmola, o homem se degrada física e moralmente. Embrutece-se. Eu não sei se vocês já tiveram a curiosidade de parar, quando a gente para nesses semáforos, que estão aquelas famílias ali em profunda miséria pedindo esmola. O comportamento se aproxima de bichinhos, porque eles embrutecem si mesmo. Quando são condenados a essa condição de pedir esmola, embrutecem-se. E ele está chamando a atenção para isso. Uma sociedade que se baseia na lei de Deus e na justiça deve prover à vida do fraco, sem que haja para ele, humilhação. Deve assegurar a existência dos que não podem trabalhar. Vou repetir, tá? Deve assegurar a existência dos que não podem trabalhar. Isso é muito sério. Porque o que tem acontecido por aí é muito diferente. Sem lhes deixar a vida à mercê do acaso e da boa vontade de alguns.
Então, novamente, ele nos traz a ideia de que isso não é uma tarefa individual. É uma tarefa nossa enquanto coletivo, enquanto sociedade. Para que não seja apenas o altruísmo de alguém que vai conceder este benefício a um coitado que está precisando. Mas que seja a compreensão do direito humano do sujeito à vida, ao trabalho digno, à alimentação, à segurança. E nós devemos nos preocupar e trabalhar no sentido de tentar possibilitar, ou proporcionar isso aí. E aí eu queria trazer uma mensagem que foi trazida aqui no William Crookes por um espírito chamado Celso Passos, que eu acho que nos dá uma orientação também interessante no sentido do que a gente vai fazer com a vida da gente, com todas as dificuldades que a gente carrega, né? Está se conjecturando que até 2020 a depressão será a doença que mais incapacitará no mundo. Já começa a superar agora as doenças cardíacas. O número de suicídios está crescendo absurdamente. Tudo isso tem a ver com a série de dificuldades que a gente vai encontrando na vida, de fragilidades que a gente vai construindo. E aí, Celso Passos nos dá umas pistas interessantes para a gente pensar na nossa... Como é que a gente pode se prevenir ou sair desse processo? E é através do caminho da caridade. Vamos ler o que é que ele nos traz. O título da mensagem é Ante a Tribulação. E ele nos diz o seguinte: ante a dor do abandono, oferecer-se em ajuda fraterna se constitui na forma mais plena de angariar companheiros de jornada. Olha que coisa interessante, né? Ante a dor do abandono. Quando você se sente abandonado, a forma mais adequada, né? A mais plena de você conseguir companheiros de jornada, é oferecer-se em ajuda fraterna. Ante a tristeza, eu estou triste, acabrunhado. Ante a tristeza, proporcionar alegria a outrem se configura no mais perfeito caminho de encontrar a alegria. E quem já fez algum bem ao outro, que proporcionou alegria, sabe a alegria que a gente sente quando faz isso. Ante o medo, oferecer proteção e cuidado surge como a melhor opção para alcançar confiança e destemor, que são os antídotos do medo. Né? Quando eu ofereço ao outro proteção e cuidado, eu adquiro confiança e destemor. E o medo vai embora. Ante a dúvida, auxiliar os irmãos a refletir e escolher os caminhos da justiça aparece como alternativa adequada para descobrir a melhor forma de prosseguir. Ao ajudar o outro a refletir e fazer escolhas, eu consigo fazer melhor as minhas escolhas. Ante a desilusão, ofertar esperança e sonho desponta como luz a iluminar a vida. O que ele está dizendo? Que quem pode solucionar as principais dificuldades da gente não é o que o outro faz por nós, mas é o que nós fazemos pelo outro. Ante a culpa consumidora, ninguém sente culpa. Alguém aqui já sentiu culpa alguma vez na vida? Não. É uma coisa rara, né? E o que é que ele nos diz? Ante a culpa consumidora, não adianta ficar lá sentado chorando na beira do meio-fio, né? Ante a culpa consumidora, o perdão se constitui na chama que aquece o coração, no auto-perdão e no trabalho produtivo. Porque a culpa é a ausência do auto-perdão. Eu não consigo me perdoar. Né? Quando eu começo a ser capaz de perdoar o outro, eu também consigo me perdoar. E aí a culpa começa a assumir. Ante a dor, todos esses ensinamentos apresentados e oferecidos pelo nosso guia maior, Jesus, nos ajudam a encontrar o amor.
É no serviço que superamos todas as nossas tribulações. Por isso que fora da caridade não há salvação. A gente não consegue superar as nossas tribulações, a gente não consegue avançar. Só consegue na caridade, que se consubstancia, que se concretiza no serviço. Que a luz trazida a nós todos pela espiritualidade se espraie por toda a humanidade. Foi trazido pelo Espírito Celso Passos aqui no William Crookes em 2016. Então, meus amigos, eu espero que ao deitar a cabeça no travesseiro hoje, todos nós reflitamos um pouco sobre o nosso papel no mundo na perspectiva da caridade. Né? A gente prepara essas palestras e à medida que a gente vai aqui conversando com vocês, a gente vai se dando conta de um monte de coisas que não havia se dado conta. Isso com relação a gente mesmo, né? Que a gente não havia se dado conta antes. Então, certamente, essa será também uma noite em que o sono esperará mais um pouco, porque eu vou ter muito no que pensar. Já me surgiram pelo menos umas 5 coisas aqui que eu me dei conta das besteiras que andei fazendo. Né? Que Deus, na sua extrema, imensa e absoluta caridade, possa olhar para mim e me possibilitar chegar um pouquinho adiante nesse processo de caridade. Agradeço a todos, que Jesus nos guarde. Então, meus irmãos, que nós possamos praticar a verdadeira caridade, né, que é servir ao próximo, e nos faz muito bem. Antes de fazermos a nossa prece final, gostaria de divulgar aqui o seminário que nós vamos ter aqui nesta casa, no dia 19 de maio, Educação Tradicional e Espírita. A expositora será a nossa querida Heloísa Pires, ela é filha do Herculano Pires. Será no dia 19 de maio, de 8h30 ao meio-dia e de 14 às 16 horas. A inscrição, 2 quilos de alimentos não perecível. Então, qualquer informação na livraria e no site do William Crookes, né, Márcio? Também gostaríamos de divulgar o 4º Congresso Espírita Alagoano, os Construtores do Amanhã. Teremos como palestrantes Marluz Ferreira, ex-presidente da Federação Espírita de Alagoas, Marcel Mariano da Bahia, Haroldo Dutra de Minas Gerais, Jorge Goldinho, presidente da Federação Espírita Brasileira, e o Leonardo, ele vem de Recife, seria o Simão Pedro, mas infelizmente ele não vai poder vir. A data, 6, 7 e 8 de agosto. Local, 6, 7 e 8 de julho. Local, Centro de Convenções. Vagas limitadas, o preço R$ 95,00 na Federação. E 120 em 10 vezes no site da Federação. Vendas até o dia 31 de maio no site da Federação. Então, meus irmãos, que todos nós possamos, quem puder, participar desse grande evento, que vai ser o 4º Congresso Espírita Alagoano. Gostaríamos de agradecer ao nosso irmão José Geraldo por tantas palavras, né, tantas palavras boas falando sobre a caridade, essa grande virtude que nós devemos ter de amar o próximo, servir ao próximo, que é a coisa melhor que tem é a gente fazer o bem e servir ao próximo. Então, vamos fazer a nossa prece final com o Robério. Meus irmãos, vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos a Deus, o nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre, e agradecer por tantas caridades que temos recebido, por tantas bênçãos, por tantas graças, por tantas oportunidades de praticar o bem. Renova, Senhor, as nossas forças e que possamos estar sempre prontos para servir na Tua seara.
lembrando das tuas palavras, que a seara é grande e os ceareiros são poucos. Que cada um de nós possa ser um desses ceareiros, praticando a caridade e levando o amor aonde quer que estejamos. Abençoa, Senhor, os nossos lares e que ao retornarmos possamos encontrar um clima de muita paz e de muita harmonia. Abençoa, Senhor, a humanidade, que possamos ser mais caridosos, que possamos perdoar e amar sempre. E que a tua luz, Senhor, que a tua paz envolva a todos nós, encarnados e desencarnados, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja e assim será. Então, meus irmãos, agradecemos mais uma vez a presença de todos, agradecemos também a audiência dos nossos irmãos da Rede Brasil Espírita. Desejamos a todos uma feliz Páscoa, Páscoa de muita paz, de muito amor, e também que nós possamos prestar a nossa caridade, né? Servir ao próximo, amar ao próximo, como Jesus nos ensinou.